Meninas, começando a gravar. Boa noite a todas. Espero que tenha passado bem a semana, mais uma semana. A gente agora indo para a sexta semana, glória a Deus. Uma bênção. Antes de começar a nossa oração, eu só vou fazer aqui um briefing, né, de tudo que a gente já caminhou até aqui, né? Falo que passa tão rápido. Então, a gente começou aí, né? Primeiro a gente se apresentou, depois a gente já trabalhou a nossa identidade em Cristo, fizemos o mapa da vida, onde a gente conseguiu analisar ali todos, a gente pontuou, né? E vimos onde a gente tem que desenvolver para a gente chegar à nossa vida plena. Depois a gente estudou a associação entre cura de feridas, perdão e orgulho, na segunda semana. Passamos para a terceira semana, onde falamos dos nossos valores fundamentais em Deus. Na quarta semana, falamos da saúde plena e de um corpo bonito, onde a gente falou aí, né, que cuidar do nosso corpo é uma oração. E quinta semana, a gente falou dos quebrando padrões de autossabotagem. E agora a gente chega na sexta semana, onde vamos falar de guiada pelas emoções certas. Hoje nós vamos falar das nossas emoções. E vamos começar então com a nossa oração. E aí depois eu vou colocar a nossa música, não, música primeiro, né? A música primeiro, depois a oração. Estou com uma música linda aqui para vocês. Já vou colocar, já está tudo. A Valéria não vai vir hoje no presencial, não. Deixa eu ver se vocês estão compartilhando. Deixa eu ver se está compartilhando aqui, meninas. Eu acho que eu estou compartilhando uma tela. Não é essa tela. Espera que eu vou parar a compartilhação. Agora, vamos lá. Vou compartilhar agora a nossa música. Eu estava compartilhando errado. Cadê vocês? Espera aí. Eu vou sair e entrar de novo, porque agora foi. Vamos ver se vai. Eu estou com tanta janelinha aberta. Pronto, agora vai. Vou colocar a nossa música. Aí, vamos ver se... Para mudar a nossa música, deixa eu colocar o somzinho nela. Está muda. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou sair e entrar, porque aí eu coloco de novo. Espera aí. Vamos ver se eu vou entrando, saindo e entrando, porque tem hora que sistema, internet é um negócio maluco. Tem hora que dá, tem hora que não dá. Vamos ver aqui. Deixa eu entrar de novo. Espera aí, menina, só um minutinho que eu só vou colocar de novo a nossa música. Não entrei, saí, entrei de novo para colocar. Entendi que a internet não trabalha ao nosso favor, mas nós temos a emoção guiada do jeito certo, então não há problema. A gente, na paz do Senhor, a gente vai ajustando. Ó, vamos embora, agora deu, voltei aqui.
É porque eu fico no celular falando com vocês e agora. Fico no celular e no notebook. Pelo notebook eu coloco as músicas para nós. Então, vamos lá. Ó, vamos 19 já, que benção. Pronto. Agora vai dar. Ó. Então, eu vou colocar a nossa música. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite e tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar. Águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Eu sei largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem.
tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Amém, menino. Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Então, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser ficar de pé. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, aquietar a nossa alma, Pai. Ó Deus, faça com que nessa noite, Pai, nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Ó Senhor, hoje o Senhor nos ensina a ser guiados pelas emoções certas, nos dê discernimento, entendimento, Pai. Vá nos ajudando, Pai, a construir a mulher que o Senhor nos fez para ser, a cumprir o nosso papel nessa terra, Pai. Nos ajude a construir, Pai, uma jornada sólida, Pai, uma jornada de aprendizado, Pai. Vá quebrando, Pai, as crenças, as coisas que não vêm de Ti, Pai, e que nós possamos ser a nossa melhor versão aos pés da cruz. Nos ajude, nos direcione, nos ilumine e fale com o nosso coração, toca na nossa alma, nos chama para perto de Ti, Pai, e nos ensina a trabalhar, a entender as nossas emoções conforme a Tua vontade, para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus, ó Pai, eu abençoo cada mulher aqui representada, cada família aqui representada, Pai, e que nós possamos realmente ter nossas emoções curadas para a Sua honra e glória. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Então, meninas, vamos no Pai Nosso, adora aí. É uma bênção essas mulheres. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, amém, amém. Então, meninos, vamos começar aqui na página 28 da nossa apostila. E a gente começa aqui, né, falando de sermos guiadas pelas emoções certas. E essa ferramenta nossa, né, é poderosa para desenvolver o nosso autoconhecimento, para gerenciar nossas emoções e alcançar uma vida emocional plena. E a gente tem aqui a base bíblica de Colossenses 3:13, que fala, né, perdoe como o Senhor lhes perdoou. Assim como a gente fez a nossa oração agora do Pai Nosso, né? E como isso está ligado às nossas emoções. É o que a gente vai ver aqui agora. E vocês vão ver que tem todo o sentido. Se, né, eu perguntar agora para cada uma de vocês, o que você está sentindo agora? Bem, estamos sempre sobre as nossas emoções. O ser humano, por mais que ele tenha racionalidade, ele é um ser emocional. Nós somos criados com emoções e nós estamos sempre sobre essas moléculas da nossa emoção, né? Elas que nos dão vida, que nos dão essa alma que a gente tem aí, e saber conduzir as emoções, entender elas, vai ajudar a gente a se desenvolver como ser, para a gente realmente alcançar essa plenitude. Então, eu vou falar aqui com vocês uma parte que não está na apostila, que é o ABC das nossas emoções. Porque para a gente falar de emoção, primeiro a gente tem que entender o início delas, esse ABC. O que é o ABC? Esse ABC, o A, significa o autoconhecimento, que tem muito a ver com o que a gente vem falando em todas as aulas, que é a questão de consciência. Então, o autoconhecimento é a hora que a gente reconhece as nossas emoções. Então, o ABC das emoções, ele começa aí, para a gente entender, né, a gente vai falar aqui de todas as emoções, então o A significa o autoconhecimento. Depois vem o B, de inglês, né, que é o corpo. O que significa? O nosso corpo, ele fala mais do que a nossa língua. É a mesma coisa quando alguém posiciona assim, fala assim, você está com medo? Quando a gente vai falando das emoções, você fala assim, não, eu não tenho medo, não. Você não está falando, seu corpo não está falando do medo, né? Você, às vezes, o corpo nosso fala muito mais do que a língua. Então, quando alguém fala assim, você está triste, e você fala assim, não, eu estou triste, não tem como. Né? Então, quando a gente fala das emoções, a gente passa a tríade, é maravilhoso, né? A gente vai falar do ABC, que é o autoconhecimento, o B, que é o corpo, né? No inglês aqui, body, e o C, que é o comportamento. Porque o comportamento é através do comportamento que a gente expressa as nossas emoções. Então, esse ABC das emoções é o básico da gente da gente entender, né, o que são as emoções, como que elas refletem nas nossas vidas. E a gente vai aprender a avaliar as emoções para a gente o quê? Aprender a equilibrar elas, a conduzir elas. Por quê? Todas as emoções a gente vai ver aqui na frente, que a gente vai montar uma ferramenta muito poderosa, que é esse NetScore, que está aqui na página 29, mas antes dele eu vou fazer essa atividade, que a gente vai fazer uma análise dos relacionamentos e das atitudes que edificam e enfraquecem. Baseado em quê? Nesse ABC das emoções, que é o autoconhecimento, o body, que é o nosso corpo, que eu não consigo reconhecer as emoções, né, se eu não olho para o meu corpo. Por exemplo, se você fala que está sentindo uma coisa e eu estou alegre, mas o seu corpo está inseguro, está com medo, então a gente, para observar as emoções, a gente tem que observar o nosso corpo, ver o que ele está passando, o que ele está nos ensinando naquele momento. E muitas vezes a gente pode falar que está, não, eu estou tranquila, mas você está com medo, você está num lugar, por exemplo, você está numa rua, num lugar mais tarde, pessoal, você está com medo? Não, eu estou tranquila, mas você está assim, né, então o seu corpo fala muito das emoções. Então a gente ter essa questão dessa consciência também do corpo vai ajudar a gente
a entender as nossas emoções daquele momento. E o comportamento, que o comportamento seria exatamente o que a gente está sentindo naquele momento, né? Então, quando a gente fala das emoções, a gente está justamente com esse objetivo de promover paz, reconciliação e sabedoria nos nossos relacionamentos, inclusive conosco mesmo. Porque muitas vezes a gente não para pensar. Por isso que vem a parte bíblica, me perdoe como o Senhor lhes perdoou, né? Porque a gente, às vezes, não para a gente sentir, entender, ter esse autoconhecimento, ver como que o nosso corpo está reagindo diante das emoções. Muita gente come por emoção. Ou faz alguma coisa, aí a gente fala, dá uns repente na pessoa, né? Às vezes a pessoa está nervosa, estresse, depois ela se sente culpada por aquilo. Então, essa parte do nosso corpo, juntamente com o comportamento que a gente tem naquele momento de uma determinada emoção, a gente vai começar a fazer a leitura e identificar aqui de uma forma bem prática. E a gente vai fazer essa ferramenta, o mural das emoções. O que essa ferramenta vai fazer? Né? Ela é poderosa para desenvolver o autoconhecimento, onde a gente gerencia as emoções e alcança uma vida emocional plena. Então, a gente vai começar dividindo ela em 3 partes. Nessa primeira parte, que a gente vai estudar agora aqui, né, eu vou explicar como que a gente vai preencher. Está na página 29, a gente tem as emoções, o quadro das nossas emoções primárias e o quadro das emoções secundárias. E o que é o objetivo aqui da gente preencher hoje? A gente vai pensar assim no dia de hoje, para ficar mais fácil, mas o que eu quero trazer? A consciência, o ABC, o A de autoconhecimento, para a gente entender isso, ver como que isso reflete no nosso corpo e nos nossos comportamentos. Quando eu falo de intensidade, eu estou falando o quê? Aqui tem o quadro da emoção, a intensidade dela no dia de hoje. Então, a gente vai ver aqui a alegria. A intensidade, você teve, foi quase inexistente ou foi muito forte? De 0 a 10 no dia de hoje. O que você sentiu de alegria? Você consegue mensurar isso? Porque eu preciso trazer consciência para a gente observar como que a gente está sentindo as emoções. Então, a intensidade, ela vai marcar aqui, ó, por exemplo, se você colocar 5, você teve uma alegria normal, você não teve um estado muito de alegria, ou você teve uma alegria normal. Então, a gente vai mensurar o que eu quero. A gente vai ver como que a gente está sentindo aqui, conforme essa alimentação de 0 a 10. Então, a alegria, a gente vai falar, você vai colocar no 0 a 10 aqui, qual a intensidade, ou se ela foi muito forte, e a frequência. Se você sentiu essa emoção nesse dia, vamos colocar no dia de hoje, para ficar mais fácil. Então, eu quero que vocês coloquem aqui nesse quadro das emoções primárias, a emoção, ou seja, a intensidade dela, se ela foi quase inexistente, se ela foi forte, de 0 a 10. E a frequência, se ela foi baixa, moderada ou alta, também de 0 a 10. Porque essas pontuações aqui, na outra folha, vai fazer sentido para vocês. A mesma coisa eu quero que vocês façam com a tristeza. Você quase não sentiu tristeza hoje ou você sentiu de 0 a 10? Qual seria essa emoção no dia de hoje? E qual frequência? Você teve várias vezes o sentimento de tristeza, então você também vai pontuar de 0 a 10. Quantas vezes você sentiu tristeza? Quantas vezes você percebeu esse sentimento no dia de hoje? Vamos fazer a mesma coisa aqui com o medo. Quantas vezes, né, você sentiu medo hoje? Se você sentiu, se você não sentiu, pode colocar 0 também, tá? E a frequência que você sentiu medo hoje. Então, essas são as emoções nossas básicas. A gente vai fazer a mesma coisa aqui com a raiva. Se você sentiu raiva, se ela foi forte ou quase inexistente. Quantas vezes você sentiu essa emoção? A gente vai colocar aqui a frequência. Vamos fazer a mesma coisa com a surpresa e com o nojo. O que eu quero trazer nessa primeira parte? É trazer consciência, para a gente ver como são as suas emoções, como você tem sentido e percebido elas, porque às vezes a gente sente ela de um jeito, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, mas a gente se comporta de outro. E eu vou até explicar isso com as características da palavra aí do Senhor. E a gente vai falar, primeiro, então, a gente mensurou aqui, né, a intensidade, ou seja, quantas vezes essa emoção existiu no nosso dia de hoje, se ela quase não existiu, se ela foi forte ou fraca,
e a frequência. E a gente vai fazer o mesmo quadro aqui nas emoções secundárias, ou seja, que vem daquelas primárias, né? Que é a vergonha, a culpa, o orgulho, a inveja, o ciúme, o amor e a ansiedade. O que eu quero? Que também vocês, pensando no dia de hoje, trazendo a consciência e sempre com coragem, verdade e humildade, né? Você teve vergonha hoje? Você se sentiu algum momento envergonhado? Quantas vezes você se sentiu? O que aconteceu que você se sentiu? Né? Então, a frequência vai ser quantas vezes, se ela foi baixa, moderada ou alta. Por que a gente está fazendo isso? É para a gente realmente trazer consciência. Às vezes, a maioria de nós, a gente tem um dia com tantas coisas, tantos atributos, que a gente não para a gente pensar nas nossas emoções, a gente não avalia isso. Eu quero só que vocês enxerguem aqui, coloquem aqui no quadro, né, aí, conforme o que cada uma viveu nesse dia de hoje, essas emoções, a intensidade delas, se ela foi quase não teve ela, ou se ela foi muito forte, e quantas vezes no dia você está sentindo ela. Né, estou sentindo uma, duas, enfim. Aí você vai colocar aqui, pode colocar o baixa, moderada ou alta, ou você pode também numerar de 0 a 10 em cada uma delas. Eu vou dar um tempinho aqui para vocês estarem fazendo. Depois a gente vem com 2 perguntinhas básicas aí. Quem tiver acabado aí, dá um tchauzinho para mim, quem tiver com a câmera, e aqui fala comigo também, para a gente ver essas emoções, para a gente dar uma analisada. Se não sentiu nenhuma vez, oi. Aqui, as emoções, você está falando para a gente avaliar, é só no dia de hoje ou, por exemplo, no decorrer da semana? Que hoje é um dia, assim, que às vezes você sentiu só feliz, não sentiu mais nenhuma outra emoção. Você pode avaliar, Henriette, do jeito que você preferir. Ela perguntou se é para avaliar só no dia de hoje ou no dia da semana. Eu estou colocando aqui mais hoje para ficar mais fácil de lembrar, né, geralmente. Mas você pode fechar na semana, não tem problema, não é nada, não é escrito em pedra, não. Você pode fazer do jeito que você acha melhor. Não, eu vou avaliar a minha semana. Aí você só coloca aqui, você está fazendo em cima, né, que você está fazendo uma avaliação da sua semana, da última semana. Pode ser da última semana também. Desde que você tenha aqui muita verdade para colocar quantas vezes, qual a intensidade das suas emoções e qual a frequência delas, quantas vezes você está sentindo essa emoção. Pode ser do jeito que vocês acharem melhor. O que é o objetivo, tanto das emoções primárias quanto secundárias? É onde vem as perguntas aqui, ó. Quais emoções estão dominando sua vida? Então, o objetivo desse primeiro quadro é responder essa pergunta. Quais emoções estão dominando sua vida? Porque se eu coloco ali que eu estou sentindo, eu ponho nota 10 no medo, na raiva, eu vejo que essas emoções estão dominando a minha vida. Então, o objetivo dessa primeira parte é só para a gente observar aí conforme notas, ou conforme, né, o que vocês acham, quantos estão ensinando. E quais precisam ser fortalecidas ou controladas, que é outra pergunta. Quais emoções que você precisa aí controlar? Por exemplo, às vezes eu estou sentindo uma culpa imensa e numa frequência muito grande. Então eu pus aqui a culpa, por exemplo, nota 9 e a frequência dela está alta. Opa, eu tenho que... Aí vocês vão fazer do lado aqui da emoção, vocês fazem um asterisco para vocês se atentarem. Por quê? A gente volta lá no ABC, no autoconhecimento, no nosso corpo e no nosso comportamento. Quando eu sinto essa emoção, o que eu faço? O que está acontecendo com o meu corpo? Qual o comportamento que eu tenho? Então, como que isso é certinho, né? Vocês vão agora pensar sobre isso. Essa primeira parte é só para a gente ter uma noção do que a gente não faz, porque a gente vive a vida, às vezes, tanto no dia a dia, na correria, que a gente não para a gente observar as nossas emoções. Então, é uma ferramenta só para a gente se atentar ali naquela emoção que você colocou uma intensidade maior, a frequência dela também deve estar maior, porque geralmente quando a gente sente, por exemplo, muito medo, a gente sente ele várias vezes, né? Então, geralmente, deve estar associada. É muito difícil. Ou então você pode ter sentido um momento de medo. Às vezes você estava andando num lugar, veio alguém, sei lá, que você ficou inseguro ali, com medo de ser roubado, ou acontecer alguma coisa, né? Enfim. Mas isso passou, foi só um momento. Ela teve uma frequência baixa. Vamos falar assim, do último dia ou da última semana,
igual a Henriette falou, do jeito que ficar melhor. Mas o que eu quero aqui, Henriette, o objetivo mesmo é só vocês observarem aí, tanto as emoções primárias quanto as secundárias, a frequência dela e a intensidade que ela está acontecendo na sua vida. Então, é uma reflexão mesmo essa primeira parte. E a gente vai fazer essas perguntas assim, de nada. Quais estão dominando a sua vida e quais precisam ser fortalecidas ou controladas? E aquilo que eu falei, né? Você está com raiva, né? Quantas vezes você está com medo? Quantas vezes você está triste aí, que seja na última semana ou no último dia? Quantas vezes você está alegre, né? Qual que é a intensidade disso na sua vida? É só para você ter uma visão ali. Quando a gente pontua, que a gente leva para o papel, a gente traz consciência. É muito mais essa questão nessa primeira parte. Então, como eu disse, né? O corpo, quando a gente tem o autoconhecimento, a gente faz esse ABC das emoções, ou seja, a gente consegue enxergá-las ali. O corpo diz, ele vai refletir nela, e o comportamento também vai refletir as nossas emoções. Agora vem uma parte aqui que esse NET emocional score pessoal. É interessante eu falar desse NET, porque eu estava estudando, né, todo o conteúdo que eu trago para vocês, eu sempre estudo, e eu vou até mostrar para as meninas que estão no online aqui, ó. Primeiro, vocês já terminaram aqui de pontuar? É só uma reflexão essa primeira parte, né? Então, aí também em casa, tudo tranquilo, né? Quando eu vou falar, agora a gente vai vir nessa segunda parte, que hoje eu vou falar desse NET emocional score pessoal. O que é isso, gente? A minha formação é marketing. E a gente vê o seguinte, as emoções conduzem toda a nossa vida. Inclusive, quando a gente vê esse NET emotional score, que está aqui até em inglês, e o que ele é? Ele é um índice que tem como objetivo estimar a relação do consumidor com uma marca através de atributos emocionais. Ou seja, a gente está fazendo aqui um pessoal, mas o fundamento dele é o mesmo, porque o ser humano ele é muito parecido. A gente se comporta de formas parecidas. Então, quanto mais uma empresa, um negócio entender da emoção, mais eles podem, eles vão, quer ver, eu vou compartilhar aqui com as meninas, mas eles vão ter o controle daquilo que você deseja. Então, quer ver, eu vou compartilhar com as meninas aqui, vou mostrar para vocês. A gente veio nesse quadrinho aí, que a gente está com ele na página 31, que é essa parte do nosso... aqui, ó, compartilhando aqui com as meninas, que é essa parte das nossas, do nosso NET emocional score pessoal. O que é isso? Ele vai ajudar a gente a avaliar a nossa jornada emocional e identificar em qual estágio da pirâmide a gente se encontra. E aí, assim, você está explicando como que é. Ou seja, isso é usado, gente, para vender produtos, tudo é emocional. O ser humano, a gente compra por emoção. A gente vive num mundo onde a gente usa as emoções o tempo todo. Então, o que é desenhado aí? A base, essa parte, os níveis da pirâmide, a zona crítica, ou seja, emoções negativas como irritação, insatisfação e frustração. O aperfeiçoamento, que já é a segunda parte da pirâmide, onde você começa a explorar e buscar o crescimento, sentindo-se motivado e esperançoso. A terceira parte é a qualidade de vida, emoções como confiança, segurança, valorização emergem. O fortalecimento, que são as emoções elevadas, como gratidão, paixão pela vida. E a identidade plena, o estado de paz, plenitude e conexão espiritual. Então, quando a gente vê aqui, essa parte, vamos fazer uma pergunta para vocês.
que vai ajudar a gente aqui a entender melhor este quadro. Eu coloquei muita coisa aqui, um conteúdo gigante para me passar para vocês. Eu quero que vocês vão escrevendo. O meu está todo escrito. Aqui não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas está todo rabiscado. Eu fui falando de cada uma e eu quero que vocês anotem, que isso vai ajudar demais. Tem uma maneira certa de usar as emoções. E todos nós, a gente sempre vai passar por todas essas fases de emoção, ou seja, não há problema em sentir raiva, medo, mas existe como a gente já se preparar para as emoções. É como se a gente fizesse um trabalho antes da emoção vir para ela não sair descontrolada. E é isso que a gente vai aprender. Neste quadro, a gente visualiza isso de forma muito clara. Por exemplo, olhar aqui, né, com base nas suas emoções, conforme está escrito na nossa apostila, você indicaria sua jornada emocional atual para alguém? Né, responda com uma nota. Aqui colocou nota de novo, né, de 0 a 3 a zona crítica, de 4 a 6 o aperfeiçoamento, de 7 a 8 a qualidade de vida e de 9 a 10 fortalecimento ou identidade plena. Mas o que eu vou fazer com vocês? Eu quero que vocês imaginem que nós estamos concorrendo a um Oscar, por exemplo. Vocês estão concorrendo a um Oscar aí. Por exemplo, se você olhar a sua emoção, né, como filha de Deus, você se pontuaria nesse sentido? Será que eu sou, quando eu olho essa parte da minha pirâmide, será que eu tenho... será que eu estou me comportando como filha do Senhor? Será que eu estou, vamos dizer assim, será que eu estou realmente fazendo aquilo que o meu Senhor me ensinou, aquilo que Ele me fala? Como que está a minha emoção? Eu estou realmente satisfeito? Quando a gente olha essa pirâmide, a gente vê aqui, nessa zona crítica, por exemplo, a pessoa que eu falo que é aqui embaixo, né? Emoções de atenção. Eu estou irritada, infeliz, estressada, me sentindo abandonada. Então, como filha de Deus, será que eu estou em qual dessas partes? Ou eu estou interessada, estimulada? Eu vejo, né, por exemplo, todos nós aqui já estamos numa parte de aperfeiçoamento, que seria essas emoções de atenção. Nós estamos explorando melhores jeitos de sentir, de viver, de fazer a nossa emoção. A gente está aqui tá estudando, então a gente está buscando conhecimento, a gente está interessado, estimulado, satisfeita. Então, quando eu identifico a emoção, por exemplo, como filha de Deus, já estou buscando um aperfeiçoamento, estou buscando ser uma filha melhor, eu estou buscando estar melhor. O que significa isso? Né? Que eu já estou numa parte mais alta da pirâmide ali, eu já estou me colocando numa parte aqui, ó, que seria essa parte que eu estou mostrando para os meninos aqui, e está aí na página 31, seria essa segunda parte da pirâmide. Só da gente já estar buscando o aperfeiçoamento, o conhecimento, a gente já está buscando as emoções melhores, a gente já saiu daquela zona crítica, né? Então, a gente não está mais na ignorância, a gente já não está mais tão descoberto, a gente já tem uma noção que somos vítimas de outras vítimas, e aí a gente já está trabalhando, já está se aperfeiçoando. Então, a gente não deixa com que essas emoções de satisfação, de frustração, de desapontamento, às vezes até de culpa, quando você vai se avaliar, por exemplo, será que eu sou uma filha de Deus mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Você já consegue discernir e buscar essa questão do conhecimento, do aperfeiçoamento, né? Então, quando a gente vai refletir aí com coragem, verdade e humildade, né? Qual é a emoção hoje que te pede de crescer? Porque as emoções, gente, elas não passam. Elas não passam, a gente vai sentir todas as emoções. E quando a gente vê esse net score, a gente pode ter a certeza que todas as emoções nos fazem crescer. E quando elas não crescem mais do que a gente, quando você realmente domina, você realmente tem essas emoções, você tem você é muito controle. Então, vou dar um exemplo aqui. A emoção, ela vai ter sempre uma ação. Por exemplo, a alegria.
ela sempre vai fazer com que a gente faça conexões, com que a gente gere novas oportunidades. E o Senhor confirma isso tudo na palavra. Quando a gente fala de alegria, em Lucas 10, 21, Jesus expressa sua alegria e gratidão a Deus, o Pai, por ter revelado as verdades da salvação aos pequeninos. Esses pequeninos seriam os humildes, os simples, e ter escondido as verdades dos sábios e inteligentes. Ou seja, Jesus sentia as mesmas emoções que nós sentimos. Ser guiado pelas emoções certas é aprender a educar as nossas emoções. Quando a gente fala toda a emoção, né, voltando ali toda a emoção, elas nos fazem crescer e toda a emoção tem uma ação. Quando a gente fala da tristeza, a gente pode chegar na parte aqui de João 11, do 33 ao 35, que Jesus se comove ao ver Maria e os judeus que acompanhavam chorando pela morte de Lázaro. Ou seja, o Senhor, ele não só sentiu as mesmas emoções, que foi a tristeza, mas quando a gente sente a tristeza, a gente tem mais tendência a criar conexão, a ajudar o próximo, por mais que toda emoção gera uma ação. Então, quando a gente está triste, a gente tem muito essa parte da conexão. O Senhor mostrou isso aqui em João 11, né, de 33 a 35, mesmo ele sabendo que faria um milagre, que ia ressuscitar Lázaro, na palavra nos diz que Jesus chorou. Ou seja, ele realmente sentiu aquela tristeza, ele fez a conexão. Quando eu falo que a tristeza, ela traz essa conexão, a gente consegue estender a mão, a gente consegue estar próximo. Então, todas as emoções, elas têm um lado bom. O importante é a gente saber ajustar elas e ter esse limite delas. A raiva, por exemplo. Quando a gente fala da raiva, a gente muitas vezes, a ação da raiva, a gente está, por exemplo, aqui tá, não, a raiva, ela faz com que a gente defenda, eu escrevi errado, por isso que eu perdi aqui, a raiva, ela faz com que a gente defenda os nossos valores. Por exemplo, o Senhor, em Mateus 21, 12, Jesus entra no templo e expulsa todos os que vendiam, entravam, derrubando as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pomba. Ou seja, o Senhor ali, na hora que ele sentiu raiva, ele defendeu um valor. Então, muitas vezes, a gente se culpa por sentir raiva, mas se você estiver defendendo um valor inegociável, por exemplo, você está defendendo ali, você pode chegar com raiva para o seu filho, às vezes, e falar: filho, eu não quero você andando ali com aquelas pessoas, aqueles meninos, eles estão no mau caminho, eles usam droga, você está com raiva, mas você está posicionando, né? Você está defendendo seus valores. Então, quando você está defendendo valores, você pode sentir raiva. Não há problema. Então, quando você está falando a questão, você está defendendo, se vê uma mentira, você fica com raiva e fala: filho, não mente para mim. Por que você não fez o seu exercício, você não estudou para a prova e você está mentindo para mim? Ou seja, você está com a emoção, que a princípio não é uma emoção boa, que é a raiva, mas você está defendendo o valor, assim como o Senhor fez quando ele foi revirando as mesas ali dos cambistas, quando ele foi falando daquelas coisas, né, que não retratavam, né, uma paz. Ele ficou com raiva naquele momento, o Senhor. Então, ele realmente expulsou ele fez com que ele ficasse com raiva. E quando a gente fala da emoção, por exemplo, o amor, ele valida um propósito. Ele é sentido e tem muita ação no amor, né? O amor, ele fala do propósito. Quando a gente fala aí de amor, a gente pode pegar aqui na Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o amor, ele fala de um propósito maior. E quando a gente fala da emoção, o medo, a gente, por incrível que pareça, o medo faz com que a gente busque mais ao Senhor. Não tem hora nenhuma na nossa vida que a gente vai buscar mais a Deus com mais verdade, coragem, do que na hora que a gente sente medo. Quando temos medo, nos entregamos mais, oramos mais. O medo nos deixa certo de que não podemos
nem somos nada, mas temos, né, somente em Deus a nossa vida, a nossa paz. Então, quando a gente fala do medo, a gente realmente busca mais o Senhor. Em Lucas 22, 42, o Senhor nos diz: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Nessa hora que o Senhor estava fazendo a oração, ele realmente estava com medo, mas ele entregou ao Senhor e falou: Pai, que não seja a minha vontade, mas que seja a sua vontade, né? A Bíblia nos diz aí que o Senhor suou sangue, né? Então, Jesus sentiu medo. Então, a gente tem que parar, a gente tem que realmente, por isso que o ABC das emoções faz muito sentido, a gente tem que parar de colocar pedras em cima das nossas emoções, a gente tem que sentir as nossas emoções, mas a gente tem que buscar, nesse quadrinho aqui, da página 31, as emoções, ter atenção aí com as emoções, porque quando a gente está sentindo irritado, infeliz, estressado, abandonado, insatisfeito, nós somos vítimas dessas emoções. Essas emoções são ignorância, né? É uma zona crítica. Então, a gente tem que buscar esse aperfeiçoamento das emoções, começar a ser, né, um explorador, buscar o conhecimento, ser estimulado, satisfeito. Depois que a gente passa essa parte de atenção, a gente, após ter o conhecimento, a gente começa a subir mais a pirâmide, que a gente vai buscar ali a qualidade de vida, aonde a gente vai buscar aqui a confiança, a gente começa a acreditar, valorizar, as coisas fazem mais sentido, a gente se sente seguro, acolhido, e no final a gente vai chegar ali no topo da pirâmide, que é buscar essa excelência, é onde a gente se sente feliz, apaixonado e grato. Eu falo que a gratidão, gente, é o nível, tanto que ela está aqui, ó, agradecido, né, em cima da nossa pirâmide. Porque o sentimento, a emoção da gratidão, ela é algo que realmente a gente só quando a gente está realmente lá no topo, que a gente tem esse controle das emoções, a gente consegue se sentir grato. E a gente tem muitos motivos para agradecer, a gente tem que agradecer o tempo inteiro. A gente está aqui hoje, a gente tem vida, tem saúde, a gente tem, por mais problemas ou dificuldades que a gente tenha, a gente tem muito mais para agradecer. Então, quando o Senhor, né, vem falando, quando eu mostrei que cada sentimento, cada ação que cada emoção traz, e a gente pode olhar para a nossa vida, reconhecer as emoções e buscar esse topo, que é onde a gente realmente está aí na excelência, que é estar feliz, apaixonado, agradecido. A gente realmente tem a certeza que as emoções sendo controladas, elas levam a gente a realmente sermos pessoas melhores. A gente consegue ter essa diligência, né? Não que às vezes você não vá sentir raiva ou medo, mas que você sinta pelo motivo certo, com a ação certa, e você busque dentro de você, né? Eu falo que eu sempre fui muito forte e muitas vezes sem paciência, enfim, com a emoção que eu tinha lá, tentando ter o controle de tudo e ficava frustrada e esquecia às vezes de agradecer a vida maravilhosa, ou esquecia às vezes de estar aí realmente plena, feliz com aquilo que eu tinha, né? Então é esse caminho do topo da pirâmide, que é a nossa excelência, né? E aqui a gente vai, aqui agora na página 32, a gente vai falar da terceira parte, que é essas decisões para o controle emocional. E aí é onde que a gente vai para a ação. Então, agora a gente entendendo um pouco das emoções, é hora de agir. Para cada emoção avaliada, registre ações práticas para melhorar. Então, por exemplo, uma emoção aqui, decisão para gerenciamento, alegria. O que a gente pode fazer, né, para a gente ter mais alegria? Aqui está falando, né, de criar uma rotina diária que traga felicidade, como hobby, um tempo em família. Eu acrescentei aqui fazer conexões. E muitas vezes a alegria está no que a gente pode dizer de olhar para o simples, né? Olhar para o céu, olhar para a natureza.
Às vezes coisas simples ali que a gente deixa passar batido e pode trazer grandes alegrias, né? A tristeza, a gente tem que identificar os gatilhos que traz a gente, né? Que traz tristeza e praticar a gratidão, né? Saber que a tristeza também, ela nos deixa mais sensível ao outro. Às vezes você tá bem, de repente você sente alguma coisa, mas eu não sei se isso já aconteceu com você, comigo já aconteceu, tá feliz, acordando bem, só agradecendo, mas de repente eu senti uma tristeza e aí eu vi uma pessoa que também estava com o problema, você fica mais sensível, você percebe mais. Então, às vezes, aquele sentimento veio para você ser um instrumento ali do Senhor, para você realmente estender a mão para alguém que está precisando. A tristeza, a ação dela é muito isso, ela deixa a gente mais sensível ao outro. E quanto mais sensível, mais você estende a mão, e quanto mais você estende a mão, mais você ajuda. E o medo, né? O medo, a gente tem aqui como exemplo, né? Orar ou meditar, buscar força e coragem, né? O medo não tem nada que aproxima a gente, né? A gente tem que ter temor a Deus, né? Mas quando as coisas acontecem, não acontecem do jeito que a gente espera, que a gente realmente fica com medo, todo mundo pede a Deus, né? Meu Deus, né? Enfim, é a hora que a gente fala com o Senhor mesmo. Então, que a gente não precise, né, ter esses momentos de medo para a gente buscar o Senhor de forma verdadeira, mas que a gente possa realmente fazer aqui como Jesus, né, nos ensinou, né? A gente possa realmente orar mais, buscar o Senhor e por mais que a gente tenha medo, que a gente possa se entregar de tal forma que espante esse medo para longe de nós, né? Que a gente vai sentir ele vai vir. As emoções é isso, a gente não pode colocar pedras sobre as emoções, a gente tem que realmente sentir, mas ter o controle, ter a consciência do que a gente está sentindo. E aqui, a última está aqui, ansiedade, né? Por exemplo, aqui fala praticar respiração, né? É interessante essa parte, ou buscar terapia. Mas quando você se sentir ansioso, se você parar, se essa emoção vier forte no seu coração, na sua vida, por alguma preocupação, porque geralmente a ansiedade ela deixa a gente preocupado com o futuro ali, com alguma coisa que vai acontecer. Se a gente respirar fundo, buscar o Senhor, fazer uma oração, a gente consegue deixar esse sentimento mais leve, mais, né? Enfim. E aqui eu coloquei, né, que uma reflexão final, que a gente seja guiado pelas emoções certas, que a gente use esse ABC, ou seja, o autoconhecimento, o corpo, o comportamento, para entender como a gente está sentindo e como a gente está reagindo àquilo que a gente sente. E que a gente reconheça a nossa evolução, que a gente atualize o net emocional. O que é esse net? É exatamente isso. A gente, as emoções em cada ponto ali. Quando a gente está com a emoção no nível crítico, que a gente possa subir esse nível aí através da gratidão, através, né, de se sentir valorizado, acolhido. Então, tentar sair dessa zona crítica, aí, né, passando rapidinho por essa fase de aperfeiçoamento e buscando essa qualidade de vida e chegando ao a nossa excelência, é onde a gente faz o fortalecimento, né? Que a gente já está tão feliz, tão pleno ali, tão grato, que a gente fortalece aquela emoção, aquele sentimento. E conectar-se com Deus. Na plenitude da identidade, reconheça que o Espírito Santo é a fonte de equilíbrio e de preenchimento. Então, que a gente use essa ferramenta como guia para transformar as emoções e viver uma vida de equilíbrio, de gratidão e de propósito. E após a gente fortalecer as nossas emoções, né, para a gente validar elas, a gente tem que agradecer, orar por nós, pelo outro, fazer essas conexões com as pessoas, olho no olho, parar um pouco, se conectar com as pessoas sem julgamento, sem preconceito. É algo também que alinha as nossas emoções. E Deus, gente, Ele sempre vai usar pessoas. Eu falo que sobre a pirâmide, quando você chega no topo, você vive o propósito. E quando você vive o propósito, você está beneficiando os outros.
pois estará vivendo o teu porquê, aquilo que move seu coração, aquilo que me leva a viver. Começar, né, pela sua casa, pelos seus filhos, pelo seu marido, e aí você olha, né, suas emoções, você sinta, vê do jeito certo e tenta buscar esse topo aí desse net score aí, que a gente viu que ele está nos negócios da nossa vida, por isso que as empresas, elas fizeram, porque eles sabem com a emoção certa, eles conseguem mais da gente. Então, se a gente tem consciência e busca essa questão da nossa excelência, a gente fortalece, né, essa parte de estar realmente feliz, apaixonado, agradecido, a gente trabalha as nossas emoções. Para isso, a gente pode chegar, né, nesse topo, e por mais que venham as outras emoções, a gente tendo consciência, a gente refaz esse caminho e vai buscando sempre, né, estar ali com o Senhor. Eu falo que se você não tem coragem, né, para pedir ajuda e estender a sua mão para ajudar, você jamais vai conseguir estender a sua mão, né, para outra pessoa. E quando a gente estende a mão para uma pessoa para ajudá-la, a gente geralmente já pegou na mão de outra pessoa que nos ajudou ali, ou está segurando a mão de outra pessoa. Então, que a gente possa realmente ajudar os outros através das nossas emoções, tendo consciência, né? Eu falo muito assim, quem é mãe de adolescente, tem a parte assim, eles são muito de repente, né? Né? Aquela coisa então que a gente possa ali naquela hora realmente pensar nesse ABC um pouquinho, autocontrole, gente, o corpo dela, às vezes a pessoa está com raiva de uma outra coisa e veio para cima de você com aquela emoção errada, então que a gente possa medir ali, eu falo, medir a água com o fubá e realmente respirar, olhar e ver e colocar a emoção no lugar certo, buscando esse topo da nossa pirâmide aí, ó, que realmente estar sempre, né, não vai ser sempre que a gente vai conseguir, como eu te disse, às vezes até o medo, a raiva, o próprio Senhor sentiu nos mostrando que é necessário, mas que você realmente use a emoção com ação. Na hora que você sinta tristeza, que você realmente se dispõe a ajudar mais o outro, a ver que aquilo que você está vendo como uma tristeza, para muitos, às vezes nem é um problema tão grave assim, né? Quando você está com raiva, você fica com raiva para definir os seus valores, para reforçar esses valores seus. Olha, eu não aceito mentira aqui em casa, meu filho, você não minta para mim, que você realmente posicione de uma forma, você usar a emoção, mesmo que ela seja uma emoção forte, mas que todas as emoções são fortes, na verdade, né? Mas que você use a emoção para fortalecer os seus valores de vida. Olha, isso eu não aceito aqui em casa. Você pega, sei lá, um cigarro na mochila do filho, você pega uma coisa errada que ele fez, você realmente olha e fala assim, olha, isso não vai acontecer mais, e com raiva mesmo, posicionando, você definir uma nova rota, e que o medo, né, a gente use o medo aí para a gente buscar o Senhor, buscar as coisas do Senhor, mas com entrega mesmo, que a gente possa usar as emoções, mesmo as ruins, ao nosso favor. E o amor, né, que a gente possa realmente validar os maridos, validar o casamento, validar os amigos, né? Quantas vezes a gente precisa, eu falo que no casamento, com o marido, a gente validar ele, falar um pouco que ele é bom, que a gente ama, ou então com um amigo, tanto que aquela amiga é importante para você, o quanto que ela está te ajudando, a gente usar o amor, essa emoção do amor, esse sentimento, para que a gente possa realmente transformar as vidas, né? E é sobre isso, meninas. Esse NetScore aí está aí para vocês verem nesse, seria a gente vê os degraus, né, nessa parte que vocês quiserem colocar aqui, eu até escrevi no meu, que é a zona crítica, essa primeira base, é onde a gente tem que tentar sair, buscando o aperfeiçoamento, o conhecimento, seria essa segunda parte. Na terceira parte, a gente vai buscar a qualidade de vida, né? E, no final, aqui, a gente vai buscar a excelência, fortalecer essas crenças, esses sentimentos de felicidade, né? De gratidão, que é o que a gente precisa aí para ter
essa vida plena, né? Buscando, então, entender as emoções e saber lidar com elas é fundamental para essa caminhada. E que nós possamos ser realmente guiadas pelas emoções certas, que a nossa alma, né? O Senhor aquece nossa alma e que Ele faça realmente a gente ouvir a voz dele o tempo todo e nos guia aí nas emoções, nas dificuldades, na hora que a gente tiver medo, na hora que a gente tiver raiva, né? Ficar com raiva, então pode, desde que seja para você defender os seus valores, né? Valores que têm que ser inegociáveis. Enfim, e que a gente possa usar a alegria para fazer conexões, gerar oportunidades. E perceber mesmo, eu falo que é muita questão de consciência, né? Ser consciente daquilo que a gente pode fazer, que a gente pode melhorar, nos ajuda a ter realmente a emoção certa, ser guiada de forma plena, clara e com amor, né, gente? Porque sem o amor a gente não consegue nada nessa vida. Então, que o Senhor abençoe cada um. Se ficaram com dúvida aí, vou abrir aqui para as mulheres, se tiverem alguma dúvida. Estou às ordens, à disposição, as meninas aqui. Estão com alguma dúvida? Vou colocar alguma dúvida. As meninas estão conversando aqui, ó. No dia que a gente pode ter todas as emoções, exatamente. Saber controlar. Porque, às vezes, as emoções, por isso que a gente tem que estar muito atento ao Senhor, elas mudam. Eu fico imaginando, gente, assim, olha como é que é um detalhe, mas um detalhe que transformou a humanidade. Eu fico imaginando assim, Abraão, quando o Senhor virou para ele e falou assim, pega seu filho e sacrifica. Você imagina o que ele sentiu ali? Tristeza, medo, né? Pavor, né? E ele foi levando o menino lá para sacrificar. Mas olha como que é importante a gente estar atento. Na mesma hora o comando foi vá, né? E sacrifica. Mas no mesmo instante o Senhor mandou, né? O anjo e ele mudou, né? Não foi o anjo não, no caso dele. Isso, foi o cordeiro que ele viu ali parado, preso, e o Senhor mudou. Ou seja, por isso que eu falo que ser guiado pelas emoções ele mandou fazer uma coisa de um jeito. A mesma hora ele falou, não é assim mais, agora é assim. Pega o cordeiro, põe no lugar, enfim. Se ele não tivesse sendo guiado por Deus, não tivesse conectado com as emoções, ele tinha matado o filho dele e a nossa história, porque ele é o pai da fé. Então, a nossa história não seria... Então, ser guiado pelas emoções é a gente perceber essa linha tênue, né? E é sempre uma linha tênue. Né? E entender isso. Como a gente percebe isso? Primeiro, no nosso conhecimento, na nossa consciência, que eu falo que é o melhor daqui, né? Todo dia a gente fala de consciência. Depois o nosso corpo, que o corpo vai ficar. Mesma coisa assim, alguém fazer uma pergunta aqui e eu ficar assim, fala. Então, o corpo está falando, não estou entendendo. Entendeu? O corpo está falando, de alguma forma. E aí a gente reflete em comportamento. Né? Então, é realmente ficar muito atento. E como você disse, Simone, num dia, às vezes num minuto, numa coisa, várias emoções ali de uma vez. Aí eu tenho tempo, melhor que você ter. Então, não deixa que seja. Com certeza você tem gratidão ali, o Nextcore lá, topo da pirâmide. Isso pode estar uma grande certeza, assim, porque dificuldades vamos ter. Dificuldades todos nós vamos ter. Vou colocar aqui para as meninas essa parte do Nextcore, que é interessante, porque dificuldade, problema, todos vamos ter. Né? Ó. Olha aqui de novo, para vocês verem. Não é? Eu também, eu sei que agora está querendo ficar com coisas de brilhante, com brilho. Eu tenho igual a aqui. Isso.
Aí, agora compartilhou com as meninas, ó. A gente tem que sair dessa. Eu falo que a zona crítica, buscar o aperfeiçoamento, o conhecimento, e aí a gente vai ter essa qualidade de vida, esse entendimento, para realmente a gente chegar na excelência e fortalecer essas emoções aqui. Mas a gente pode, em um dia, caminhar por todas elas. A gente não precisa não ser verdadeiro, né? Eu falo, não colocar as pedras, mas a gente tem que realmente vigiar e ficar muito atento à voz do Espírito Santo. Meninas de casa, alguma dúvida? Aqui as mocinhas estão conversando até, ó. Vocês aí em casa estão muito em silêncio. Ó. Alguma dúvida aqui? Então eu vou encerrar, viu? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar. Angelina, pode falar, Angelina. Deixa eu abrir aqui. Quando você fala a respeito da nota de 0 a 10, eu vou colocar isso dentro de cada emoção, essa nota? Isso, na intensidade dela. Ah, tá, entendi. Tá? O que é, Angelina? O que eu quero trazer? É mais consciência. Para vocês terem essa questão, vocês observarem isso, por exemplo, você pode fazer da semana, no dia, enfim, mas trazer as emoções. O que a gente tem que observar? Como eu te disse, como eu falei agora no final, né? As emoções, elas podem variar vindo de nós e conforme as coisas acontecem, a gente pode sentir ou não, né? Eu dei um exemplo aqui de nem toda emoção, por exemplo, nem toda raiva é do mal quando a gente pensa, quando a gente está defendendo valores inegociáveis e fica com raiva por isso, você pega o seu filho mentindo, fazendo uma coisa errada e você fica com raiva, porque não fala que você dá raiva demais, você posiciona defendendo valores de forma clara, não há problema. Mas você tem que tomar cuidado para essa raiva também não ser desproporcional e você fazer ela com uma frequência muito grande. Né? Então, realmente tomar consciência dessas questões. Né? E observar sempre a voz do Senhor, que é igual a história de Abraão. Né? Isaac ele foi ido sacrificar o filho e logo depois, você pensa assim nas emoções que ele sentiu ali para isso, e logo depois ele ouviu um outro que foi totalmente diferente, né? Então, realmente a gente está atento, porque a gente tem que atentar. Então, esse quadro é para a gente observar essas emoções. Quantas vezes a gente está sentindo emoções que não vêm da vontade do Senhor, ou que a gente está saindo daquilo que Ele quer, e buscar nessa página 31 aqui, está nessas emoções do alto, que é realmente a alegria, a gratidão, o amor, né? E está sempre em busca dessas emoções, apesar que a gente não vai sentir elas o tempo todo, né? As emoções variam, realmente. Obrigada. De nada, tudo. Mais alguma dúvida? Pode falar, dona Keila, lindona. Que bom que você está aí, amore. Entrei escondidinha, pro nariz estar escorrendo, né? Ana, eu só queria falar para você, se puder depois, colocar as referências bíblicas da parte que você colocou, da parte 31. Eu comecei a anotar, mas aí eu me perdi, por favor. Tranquila, depois você manda lá. Mando. As vou mandar o texto. No caso, você falou, né? Isso, alegria, tristeza, raiva, amor e medo. E todos com referências bíblicas. Perfeito, Keila. Vou fazer isso sim. Pode Obrigado. deixar. Boa noite. De nada. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite, Ana Paula. Obrigada, querida. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, meninas. Obrigada. Boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Boa noite. Um abraço para todos. Obrigada, Ana. Obrigada, Pá. Obrigada, Ana. Obrigada.